Bom dia. Eu vou dar início à nossa apresentação, que faz parte eu, Danilo, Julian e Pedro, que vou abrir falando do nosso projeto, seria a adaptação do totem de autoatendimento para o RU. Primeiro eu vou explicar um pouco do contexto de como que surgiu essa ideia. Nós, estudantes, vemos nesse mundo que cada minuto é importante. Então, quando chegamos no RU para almoçar e vemos essa fila excessivamente grande, acabamos ficando angustiados, apontados, porque já vimos que é uma perda, basicamente, do nosso tempo de almoço, uma perda do nosso descanso, às vezes acarreta em um atraso nas aulas, ou até um comprometimento e afetando negativamente o rendimento do aluno. Então, com isso, se deu a ideia desse totem. Mas para seguir a fundo e, e saber qual que era o problema mesmo, foi feito o método dos 5 porquês. Que o método 5 porquês ele serve basicamente para achar o problema raiz e não ficar focando só no sintoma, que seria a causa raiz, que seria o problema de origem, que seria a ausência de requisito institucional para diversificar a compra, resultando em sistema de cobrança centralizado e ineficiente. Que seria o que, basicamente? Seria que todo o sistema de comprar ficha, pegar ficha e mostrar um RA fica tudo com uma pessoa só e acaba concentrando tudo e dentro um gargalo no processo. Com a causa raiz já descoberta, começamos a trabalhar em volta dela para, para em sim fazer um projeto eficiente. Com isso, temos os objetivos. Seria o objetivo geral, que seria a meta do nosso projeto, o que nós devemos fazer, e os objetivos específicos, que seriam basicamente os passos concretos que devemos seguir, fazer, para chegar na nossa meta, que seria o objetivo geral. O nosso objetivo geral seria, basicamente, entregar um sistema de reconhecimento e emissão de fichas selecionadas a saldo integrado ao cadastro da RU, a fim de possibilitar ao aluno e realizar autoatendimento e diminuir o tempo em filas para o almoço, que seria a diversificação, para reduzir o gargalo que eu comentei anteriormente. Aqui eu vou explicar um pouco das mudanças que teve no nosso projeto desde o começo até hoje que está sendo entregue. Primeiro, ele foi idealizado com o pagamento já integrado nele próprio. Só que acabamos enfrentando muitos problemas, empecilhos, porque fazer um totem, equipamento assim, com um pagamento já nele próprio, acabou gerando uma fase muito complexa e inviável. Então, acabou optando por retirar o pagamento e deixar só um sistema de créditos, que seria que seria um pagamento antecipado do aluno, que ele deixa créditos no seu RA, basicamente, e vai usando desses créditos a fim para almoçar. A outra mudança foi que, a princípio, foi feita a fabricação, ideal a fabricação do totem do zero, só que viu que estava inviável pelo alto preço e pela alta complexidade. Então foi mudado e, e foi visto que adaptar um totem já existente, como o Gertec SK210, que foi escolhido, ia ficar mais barato, mais viável e fácil de aplicar. A outra mudança foi no fluxo, que era identificação, pagamento e impressão da ficha. Agora, identificação, aí consulta, caso tenha débito de saldo, e a impressão da ficha. Esse seria o nosso totem a ser adaptado, o SK210. Essa imagem foi retirada do site de compra dele. Aqui seria a nossa lista de requisitos. Que a lista de requisitos ela é basicamente o nosso checklist de tudo que o sistema precisa ter e respeitar para satisfazer o projeto.
Eu separei todas as características: geometria, ergonomia, operação, segurança, montagem, material e manutenção. E o requisito mais importante na minha visão de cada característica. No relatório está ele mais aberto, todos os requisitos. Aqui eu coloquei o principal de cada característica. E a maioria, todos são essenciais, com exceção do material, que ele é do tipo D, desejado. A diferença do tipo E para o tipo D é que, basicamente, o tipo E ele é essencial, que seria obrigatoriamente seguir esse requisito ao pé da letra para o projeto funcionar, senão ele não ia ser eficaz. E quando ele é desejável, ele é ele seria ele seria de um jeito que seria bom ter, mas não é crítico se acabar não tendo. Seria um a mais. Agora eu vou falar da árvore do produto, que ela é basicamente um mapa em forma de árvore que mostra o produto explodido em partes. Que o nosso começa pelo autoatendimento, aí passa para a estrutura, conexão, interface e seus subcomponentes. Então, essa árvore de produto, ela é o desmontamento lógico do sistema. Ela serve para organizar as partes, dividir o trabalho e garantir que ninguém esqueça de nenhum componente importante do projeto. Com isso, eu passo a palavra para o Julian, que vai seguir a partir de agora. Bom dia a todos. Então, dando sequência ao que o nosso colega Danilo estava explicando, aplicamos a metodologia FAST. Essa ferramenta foi crucial para tirarmos o projeto da fase de ideias e colocá-lo em uma estrutura lógica. Não se trata apenas de construir um totem, mas de entender o que ele precisa fazer e como ele fará. A decomposição hierárquica, que segue a lógica da estrutura de divisão de produto, nos permitiu enxergar o sistema como um todo, dividindo em subsistemas gerenciáveis a estrutura, a interface e a conexão. A chave aqui foi a árvore de funções, onde respondemos as duas perguntas. Da esquerda para a direita, como? Que detalha funções específicas. Por exemplo, como o totem vai suportar o peso? E da direita para a esquerda o porquê. Como compreender o propósito das funções? Por exemplo, como ele precisa ser estável para garantir a segurança do usuário. Essa etapa inicial da metodologia garantiu alinhar que todas as decisões de projetos subsequentes estivessem alinhadas com as funções essenciais do sistema. É importante ressaltar que dos três subsistemas, o nosso foco do projeto, que necessita fabricação, é exclusivamente a estrutura, pois os demais interface e conexão serão supridos por um totem comercial pronto. A partir da definição das funções essenciais, partimos para a fase de esboços conceituais, e é aqui que a evolução do nosso projeto começa a se manifestar visualmente, sempre com o olhar voltado para a estrutura que iremos fabricar. O esboço conceitual 1 representa a nossa primeira abordagem, a ideia inicial, mais crua, onde ainda não tínhamos conhecimento sobre as nossas limitações e nem ideia sobre questões de valores, né, investimentos. Após uma análise mais aprofundada e com um conhecimento mais aprofundado do projeto, chegamos ao esboço conceitual 2. Este é o nosso esboço alternativo e aprimorado. Ele já incorpora melhorias no design, corrige pontos que deixamos passar no primeiro momento e também é muito importante nós ressaltarmos a importância da inteligência artificial que nos auxiliou para a elaboração dos esboços, tanto o um quanto os dois foram gerados por inteligência artificial. Com o conceito visual definido no esboço 2, o próximo passo na nossa metodologia foi garantir a robustez e a segurança do projeto. Para isso, aplicamos as ferramentas de FEMEA, com foco exclusivo no subsistema que iremos fabricar, a estrutura. É importante também ressaltarmos que nós fizemos dos três, né? Mas vamos dar um foco aqui na apresentação na parte da estrutura, pois é o ponto mais crítico do nosso projeto. O DFME top-down
nos permitiu olhar o sistema de cima para baixo, focando nas funções requeridas da estrutura. Por exemplo, a função de prover suporte físico poderia falhar por má fixação, resultando em uma queda ou tombamento. Essa análise nos forçou a pensar nos efeitos de falha mais graves e a priorizar a mitigação de riscos, pois a falha da estrutura compromete toda a segurança do totem. Em seguida, de FEMEA Bottom-up detalhou essa análise no nível de componente e função da estrutura. Aqui investigamos a causa raiz das falhas. Se o efeito é o desconforto ao usuário, a causa pode ser o erro de dimensionamento ideal do suporte, o que está diretamente ligado à função de promover ergonomia ao usuário. A aplicação rigorosa do DFMEA não apenas identificou o risco, mas também validou a evolução do nosso design e da estrutura, garantindo que o suporte que será fabricado seja de fato seguro, durável e ergonômico, atendendo à norma ISO 9241. Essa etapa é a prova que a nossa estrutura foi projetada para ser o componente mais robusto e confiável do sistema. Todo o trabalho de análise e refinamento culminou no esboço digital. Esta é a representação do nosso projeto que possui dimensões e dados técnicos. E mais uma vez, nós devemos ressaltar a importância da inteligência artificial que facilita a criação, né, de esboços realistas e que antigamente, né, seria muito mais difícil você fazer isso à mão, né? E as principais decisões que guiaram a evolução do final do nosso projeto foi o resultado de um brainstorm de soluções focado na otimização do RU, onde podemos dar foco principal à decisão de usar o totem comercial pronto Jartec SK210. Foi um ponto de virada para o nosso projeto. Em vez de projetar tudo do zero, focamos na adaptação e na fabricação da estrutura apenas. Isso reduziu custos e a complexidade da integração do sistema, permitindo-nos concentrar na engenharia do suporte apenas. Também podemos dar foco ao pagamento antecipado, que diminui os riscos ao usuário que utiliza o mesmo, né? Em resumo, nosso projeto evoluiu de uma ideia inicial para a solução integrada, que combina um hardware comercial robusto, o SK210, com o design da estrutura ergonômica e segura, que é o nosso foco de fabricação, tudo validado por uma metodologia rigorosa. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Pedro. Obrigado. E agora eu vou dar continuidade no projeto falando sobre o projeto de incorporação. Dando sequência ao desenvolvimento, entramos agora no projeto de incorporação. Nessa fase, transformamos o conteúdo, o conceito visto em um produto físico passivo de fabricação. Aqui o foco foi definir materiais, processos de fabricação e custos, garantindo que o suporte do totem atenda aos requisitos estipulados na lista de requisitos. Então, para a estrutura foi definido o uso do aço inoxidável 304, isso devido à sua alta resistência à corrosão e facilidade de higienização, e também acaba dispensando pintura e evita descascamentos futuros. Agora, partindo para o processo de fabricação, foi definido em 5 etapas. A primeira etapa é o corte a laser das chapas, a segunda etapa é o corte do perfil do tubo quadrado, a terceira etapa é a fixação, que foi optado por uma soldagem TIG, que acaba garantindo um acabamento limpo e estético, também é ideal para aço inox, e a fixação também é feita por parafuso e porca. E finalmente ocorre o polimento para uniformizar a superfície. Partindo para a matriz de custo, foi realizado um orçamento com uma empresa daqui de Guarapuava, que aí a gente consegue garantir um valor coerente com a nossa localização. E ali na matriz a gente pode estar verificando quanto saiu cada componente. Também está incluído o totem e a mão de obra, e o custo total do projeto ficou em R$ 4.730. Um ponto que a gente pode se analisar nessa matriz é que 74% do custo vem do totem. Então, a estrutura mecânica em si representa uma fração pequena do valor total, o que valida a escolha de um material como o inox, que é um material de um custo mais elevado, porém não inviabiliza o projeto. O próximo tópico é o projeto detalhado, onde a etapa final da metodologia é a validação. Precisamos garantir que as decisões tomadas lá no DFME realmente sustentem a carga de uso.
Então, nesta fase, vamos validar a geometria e a resistência do produto através de ferramentas computacionais. E também será elaborada toda a documentação técnica para realizar a fabricação do produto. Partindo para a análise de engenharia, foi utilizado o método dos elementos finitos para validar a integridade estrutural do suporte, assim a gente consegue estar prevendo as tensões e deslocamento antes da construção do protótipo físico. Esse método consiste em 3 etapas. No pré-processamento foi definida a geometria, que foi utilizado um tubo quadrado. A malha, que foi analisada, foi uma malha 2D com o comando casca e uma malha 1D com o comando viga. A carga aplicada foi de 30 newtons, que seria equivalente ao peso do totem e a carga do toque ali no totem da interação. E as restrições foi que o suporte era fixo na base. A etapa de processamento é onde a gente escolhe um solver para realizar a simulação. Nesse caso foi escolhido o SolidEdge Simulation. Na etapa de pós-processamento, foi feita a análise dos resultados e também a comparação analítica. Com o pré-processamento já realizado, todos os dados definidos, o material selecionado dentro do software, partimos para a parte do processamento, onde é feita a simulação dos esforços. Aqui a gente pode estar analisando a tensão de von Mises na haste e o deslocamento na haste. A tensão de von Mises para a malha 2D, a malha casca, foi de 13,9 megapascal e o deslocamento foi de 0,394. A modo de comparação, utilizando a malha 1D, ou seja, comando viga, a tensão de von Mises foi de 11,1 e o deslocamento de 0,207. Devido a essa proximidade dos resultados e também levando em conta que é muito mais fácil utilizarmos a viga, ou seja, o tubo quadrado, devido à sua facilidade, você pode comprar um tubo quadrado já pronto, não necessita a fabricação, como por exemplo, utilizando chapas, onde seria necessário realizar a dobragem e também a soldagem dos componentes, então demos continuidade utilizando a viga, o tubo quadrado vazado. De modo de comparação também, é necessário, além de realizar o resultado numérico, ter essa abordagem analítica. E verificando analiticamente, para a tensão máxima obtemos um valor de 11,02 megapascal, deflexão máxima 0,2038 milímetros e um fator de segurança elevado de 23,06. Com a simulação já validada, partimos para o desenho técnico, onde foi possível realizar a vista explodida, a lista de materiais e também o detalhamento das peças. Aqui a gente pode estar observando a vista explodida, nela contém todos os componentes, a base, a haste, a chapa de fixação e o parafuso e a porca, e também 2 vistas isométricas de como ficou o suporte. Na lista de materiais também podemos analisar a massa de cada componente, o material, todos são de aço inoxidável 304, e a massa total do suporte ficou em 2,6 kg. Devido à qualidade da imagem, não foi possível observar, mas na haste possuem 2 rasgos, onde é feita a entrada e a saída dos cabos. A escolha também do tubo vazado se deu levando em conta a lista de requisitos e o DFME, para ocultar os cabos e, sendo assim, evitando risco de choque, por exemplo, e também facilitando a organização. Aqui também está disponível o detalhamento técnico da chapa de fixação e também da base. O restante dos detalhamentos vão estar em anexo. Como conclusão, temos que o projeto cumpriu os requisitos funcionais, ergonômicos e de segurança, atingindo o objetivo de descentralizar pagamentos e reduzir filas. A confiabilidade do produto foi garantida com o DFME e a validação estrutural por elementos finitos. Contudo, o fator de segurança elevado sugere a substituição do material. Polímeros, por exemplo, otimizaria o peso e os custos. Além de modernizar o atendimento da RU, o projeto foi fundamental para o desenvolvimento acadêmico da equipe em metodologias de projetos de máquinas. Seria isso, muito obrigado pela atenção.